Boa noite. Estamos bem nessa noite? Bem? Mais ou menos. Seja sincero, tá? Você pode ser sincero. Vamos fazer uma sessão de terapia com Jesus agora? Que tal? Que bênção. Antes da gente começar, eu queria orar com vocês mais uma vez. Fecha teu olho onde você está. Senhor, agora é a tua hora. É a hora que o Senhor vem e fala. Eu posso ser um obstáculo, mas o Senhor é poderoso demais para permitir isso. Então eu peço que o teu Espírito Santo venha sobre as tuas ovelhas. E por favor, Senhor, que eu desapareça por completo, porque não há nada em mim que seja útil para o objetivo que a gente tem aqui essa noite. A gente precisa das tuas palavras. A gente precisa do teu poder. Porque de palavra a gente já está cheio. De ideologias a gente já está lotado. O que a gente precisa de fato é de um poder que a gente nunca viu. E que a gente nunca experimentou. E eu sei que por Jesus e através dele a gente consegue alcançar esse poder. Por favor, Senhor, Deus nos vivifica, nos alimenta, nos mostra o caminho. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. 35 minutos. É o que a gente vai ter hoje para falar sobre a ponte, sobre o abismo. Meus amores, você tem um problema. Nós temos um problema. Há muitos anos, muitos séculos atrás, existia uma completa e total harmonia em todo o universo. E o mundo, esse grande bioma que Deus criou e estabeleceu, ele era funcional de uma maneira que cada peça, desde o mais minúsculo átomo, entre as coisas animadas e inanimadas, os seres vivos que habitavam aqui, todos eles viviam em perfeita e total simetria e paz. E é interessante pensar que toda essa harmonia que existia na terra recém-criada de Deus também refletia sobre o homem interior. A mente do homem e da mulher, quando saíram das mãos de Deus, ela era perfeitamente pacífica e sadia. O nosso problema, o nosso grande problema, é o pecado, que fez essa separação entre nós e a fonte por excelência de vida, que é o próprio Deus. Antes da queda, o homem ele tinha sido projetado para ter essa conexão com Deus, com o seu meio, com os outros e consigo mesmo. Só um segundinho aqui, gente. Quando existiu essa ruptura entre a relação de Deus, foi que começou a prosperar no ser humano, na mente do ser humano e no mundo, a crise, o conflito, a dor, a angústia que a gente experimenta atualmente. Que você experimenta atualmente. Nessa época não existia essa guerra que você enfrenta entre o querer fazer e o realmente conseguir fazer. Todos os nossos desejos, eles tendiam para aquilo que era bom. Por isso que Deus, quando terminava cada parte, Ele dizia o quê? É muito bom. Porque de fato era tudo muito bom e agradável. Porque existia essa conexão plena entre nós, raça humana, e a essência do que é vida, que é Deus. Agora eu quero que você me ouça. E agora eu quero que você me escute claramente. Existe a dimensão de Deus.
E Ele criou você e criou o ser humano com um propósito muito específico. E era ter um relacionamento com Ele, desfrutar de toda essa maravilha, de toda essa totalidade do que significa vida, juntamente com Ele. Esse era o foco de Deus. O principal foco, que ainda continua sendo o mesmo. É incrível, não importa quanto tempo passe. Agora eu tenho 2 perguntas para fazer para vocês. Vocês vão responder. Que vão ajudar a gente a nos guiarmos nesse princípio aqui. Do que significa isso? Do que significa essa harmonia perdida? E essa recuperação dessa harmonia que o Senhor deseja que a gente faça. Abram a Bíblia de vocês no livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3. E esse verso, eu acho que ele é um dos versos mais compartilhados, mais lidos, mais pregados, obrigada, Renê, mais memorizados de todos os tempos. E mesmo que você já saiba ele de cor, eu quero que vocês procurem na Bíblia, porque vamos ajudar o Espírito Santo a cumprir o propósito dele aqui essa noite, que é de nos educar no significado, no propósito de Deus para nós. João 3:16. Amém? Vamos ler juntos? Porque Deus, que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. A primeira pergunta, analisando essa primeira parte do verso, você consegue dizer o que Deus, Ele deseja que você saiba como pessoa? Você que veio aqui hoje à noite, Deus, Ele quer que você saiba algumas coisas muito específicas. Você consegue dizer pela primeira linha o que é que Deus quer que você entenda? Muito bem, Júnior. Que Deus ama você. Exatamente isso. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês, povo de Deus. O que esse amor significa? O que significa esse amor? Será que esse amor que Deus se refere aqui é uma paixão cega e condescendente por nós? Sim ou não? Sim ou não? É uma paixão cega e condescendente conosco? Não. O amor de Deus, ele é um amor princípio, por excelência, é um amor completo e pleno. Essa percepção é nossa. Nós imaginamos que amar alguém é sempre condescender com os desejos dessa pessoa. Essa é uma visão humana. O amor de Deus é um amor maduro, completo e pleno, que envolve responsabilidade e cuidado. Então Deus, Ele é um Deus tão potente, tão incrível, que Ele paga o preço de você, inclusive, não gostar dEle. Esse é o tipo de amor que Deus oferta. É um amor real, que vai até as últimas consequências, que tenta ir naqueles lugares que você não quer que Ele vá, contanto que Ele te salve. E Ele está totalmente disposto a te desagradar. Diferente de nós, pais humanos, que somos tão vaidosos que não conseguimos suportar a ideia dos nossos filhos não gostarem de nós, nem que seja por um momento. Deus não é assim. Então esse amor de Deus é esse amor responsável, que cuida de você, que faz tudo possível para tirar você dessa situação que você vive, que traz sofrimento e angústia, e às vezes você nem percebe o que é que te traz sofrimento e angústia, e Ele vai lá e tenta te ajudar. Diga amém. Ninguém diz amém para esse Deus que disciplina, né? Mas esse é o tipo de amor maduro que Deus oferta, é o amor que salva, inclusive de você mesmo. Agora, um segundo ponto que Deus deixa muito evidente nesse texto, e está aí na última linha, e é a segunda pergunta para a gente tentar refletir. O que Deus quer que você tenha, de acordo com essa última linha do texto? Vida eterna, muito bem, Zé. Primeiro fato, Deus ama você de uma forma completa, total, real, responsável e cuidadosa. E Ele quer que você tenha vida eterna. Agora eu quero que você olhe bem para mim. Satanás tem feito um trabalho muito eficiente de tentar afastar Deus de nós como um Deus realidade, Deus concreto, Deus pessoa, e transformar Ele num Deus ideia, num Deus frase, num Deus que eu visito de vez em quando. E as coisas espirituais também estão entrando nessa mesma situação.
Então, quando a gente fala sobre vida eterna, sobre o futuro que nos espera, esse lugar que o Senhor preparou para nós, a gente meio que não sente como se fosse realidade, né? Agora eu preciso dizer para vocês, eu sou muito cética, sempre fui. E já faz mais de 20 anos que eu estudo ciência, e eu questiono tantas coisas que, inclusive, eu estou fazendo curso que ninguém faz, porque não é carreira, que é filosofia, porque eu gosto de questionar. E eu digo para vocês, com todas as fibras do meu ser, que eu tenho certeza absoluta de que o céu é real. E de que, de fato, tudo isso que a gente prega é verdade mesmo. Não é uma ideia preparada para ser um tipo de ópio para você, para poder te consolar. É realidade mesmo, quer você acredite, quer você não acredite. O céu é real e a vida eterna também. Não é um conto de fadas. E Deus quer que você tenha isso. Ele quer que você herde isso. Agora tem uma outra realidade expressa nesse verso aí, que quem me conhece muito bem sabe o quanto que eu amo esse texto. Porque por muitos anos, como eu sei que alguns de vocês aqui também, eu não acreditava muito assim, que Deus me amava, sabe? Que Deus se importava de verdade com o que acontecia ou deixava de acontecer comigo. Eu imaginava assim, Deus deve ter algumas pessoas com quem Ele se importa. São pessoas que são muito maiores e mais importantes do que eu. Por que Ele vai se importar comigo? Aí eu me deparo com João 10:10. E o que é que diz lá? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, em totalidade, plenitude, fruição, intensidade, categoria, uma vida autorizada, uma vida com potência. É essa a proposta de Deus para cada um de nós. Agora sim, o Senhor oferta isso para você, e a gente às vezes tem uma tendência. Quando se fala em vida em abundância, a gente sempre imagina que essa abundância é a satisfação daquilo que a gente quer. Por isso que a doutrina da prosperidade, né, está muito divulgada e muito popular. Porque a gente confunde. Se Deus diz que vai me dar abundância, então eu vou ser rico. Então eu tenho que ter uma casa maravilhosa, um carro do ano, as roupas mais incríveis, eu tenho que ter poder, porque Deus é assim, Ele quer me ver abundante. Será que é essa abundância que Deus fala? Abundância, você tem inclusive sabedoria para conseguir organizar a sua vida de tal forma que você consiga suportar e manejar todas as circunstâncias que aconteçam com você. Isso também é abundância. Abundância é aprendizado, maturidade, honra, integridade. Tudo isso é abundância. Agora, eu também resumi aqui algumas coisas que estão englobadas nesse conceito de abundância que o Senhor Jesus quer estabelecer para você. Vida abundante tem quem tem propósito. Nossa, gente, como a gente precisa de propósito. Uma vida que não tem propósito é uma vida que não consegue, muitas vezes, nem se manter, sabe? Porque a pessoa, sem um foco, sem algo que a oriente, às vezes ela perde o gosto por viver. Ela não sabe por que acorda, por que deita, por que dorme, por que trabalha. Ela não tem um sentido. Ela levanta e dorme, ela envelhece, morre. E muitas vezes o que fica é o que eu fiz com a minha vida. O que eu fiz? Agora, quem recebe vida abundante tem propósito. Sabe por que veio, sabe para onde vai, sabe por que foi colocado, exatamente onde foi colocado, porque trabalha no que trabalha, porque é pai e mãe de quem é, porque se encontra sentado aonde está sentado agora. Quem tem vida abundante tem propósito. Quem tem vida abundante também tem impacto. E aqui eu tenho que pontuar para a igreja que existem 2 tipos de impacto que a gente pode ter no mundo, né? Tem pessoas que têm um impacto muito bom, né? Muito positivo. Agora tem pessoas que têm um impacto terrível no mundo. Vocês conhecem pessoas, provavelmente, que têm um impacto terrivelmente negativo no mundo. Gente, tem pessoas que cheiram mal. Não estou falando de CC. Eu estou falando de caráter.
É aquela pessoa que onde ela se encontra tem fofoca, tem confusão, tem ira, tem gritaria, tem todo tipo de discórdia, tem mau testemunho, tem hipocrisia, tem negócios mal feitos, tem traição, tem infidelidade. É um impacto negativo. Vocês talvez já tenham visto, sentido isso, até com cristãos. Quantas vezes a gente não escuta, né, aquela frase terrível: eu não vou para a igreja do fulano. Já ouviram isso alguma vez? Jamais. Existe o impacto positivo, que esse sim vem do Deus eterno. O impacto positivo é aquela situação em que você às vezes não recebe aplausos, graças a Deus, para o bem da nossa própria salvação, porque a vaidade não é um lugar que a gente deve visitar com frequência. Mas mesmo que a gente não receba aplauso, as pessoas olham para você com a esperança de que ainda existe gente boa no mundo, de que ainda existe gente fiel no mundo, de que ainda tem pessoas que são capazes de ter generosidade, ainda que aquela pessoa que está ali numa situação de sofrimento, ela não vá te trazer nenhum benefício no futuro, então vai lá e ajuda aquela pessoa. Isso dá esperança. As pessoas olham para você com admiração, você tem um impacto positivo e você se torna inesquecível. Olha que incrível isso. Vida abundante é você ter sentido, é também você ter paz. E como a gente quer paz? Quantos de vocês gostam de sentir paz e querem sentir paz? Levanta a mãozinha aí. Todo mundo quer paz, paz mental. Gente, a coisa que eu mais escuto no consultório é o quanto que as pessoas, crianças, jovens e adultos, estão com a mente cheia, pesada, cansada, angustiada, incomodada, perturbada. Não tem paz, não tem tranquilidade na consciência. E Deus, Ele concede esse tipo de paz que, segundo a linguagem bíblica, é uma paz que não faz sentido, é uma paz estranha, que mesmo no meio da tempestade maior do mundo, a gente olha para o foco, a gente olha para Deus. Eu tenho paz, vai ficar tudo bem, porque eu sei que nessa história o fim já está escrito e é um final feliz. Diga amém. A gente tem alegria. O cristão, irmãos, ele vai pela vida e ele vai sorrindo, e ele vai com a cabeça erguida e vai cantando por a estrada, sabe? O cristão que recebe essa vida abundante, ele não é taciturno, cara fechado, irritadiço e mal educado. Ele é alegre. Janisela, então, se eu passo por dificuldade e não consigo ficar alegre, é porque eu não tenho Deus? Não. Não é isso que a Bíblia nos diz. A diferença é que dentro da pessoa que recebe essa vida abundante, como eu já disse, repito, a gente sabe que seja qual for a dificuldade, vai passar. E a gente se sente alegre por causa disso também. Amor. Ai, irmãos, como a gente precisa de amor hoje. Como a gente perdeu, como essa palavra tem se esvaziado na nossa sociedade moderna. A gente tem perdido, até mesmo aqui, no ambiente cristão, qual o significado de querer o bem ao outro. Esse amor que é um amor ético. Que mesmo que se eu ver alguém falando mal da irmã ali, ó, eu não conheço ela, eu não interajo com ela. Mas se eu ver alguém falando mal dela, se eu tenho esse amor, eu não vou participar. E eu ainda vou repreender quem fala. Esse é o amor, que é um amor pautado na ética, no respeito, no querer bem a outra pessoa. Amor. E aceitação. Oh, como é forte alguém que sabe que é amado, né? Foi Freud que disse isso e é real. A partir do momento que você percebe essa estrutura desse sentimento e desse princípio que Deus dirige para você e para mim, a gente desenvolve também essa capacidade de aceitação. Olha para o que eu vou dizer agora. Aí você vai parar de querer mudar o outro. Porque tem uma coisa, gente. A maioria de nós fica querendo que o outro mude. Não é para que a pessoa evolua. Não é para que a pessoa seja feliz. É para que a pessoa se torne uma cópia de nós mesmos. Só que quando a gente vê a maneira como Jesus nos trata, é inevitável que a gente também irradie isso para as outras pessoas. A gente entende que é trabalho do Espírito Santo mudar você e as pessoas.
Isso é vida abundante. Agora eu pergunto para a igreja, a dimensão de Deus aí. Eu pergunto para a igreja, você acredita que todo mundo que você conhece está experimentando essa vida abundante, sim ou não? E você? Você experimenta essa vida abundante? A gente precisa ir para a Bíblia pensando o seguinte: Senhor, o que me impede de ter essa vida abundante? O que me impede de desfrutar disso? O que está no caminho? O que faz sombra? Oh, Senhor, por favor, me mostra como prevenir de eu ser vedada de receber isso. Esse tem que ser o nosso propósito, o nosso pleito essa noite aqui. E a gente vai para a nossa dimensão. Nós vimos a dimensão de Deus. Nós vimos o que Deus deseja de nós. E aí nós temos a nossa dimensão. E está você aqui, né, andando pela vida despreocupado. Na nossa dimensão, existe esse problema que eu mencionei. E que, infelizmente, você não consegue solucionar. A gente não consegue resolver essa questão desse abismo que o pecado criou entre nós e essa fonte de vida abundante que é o Senhor Deus. A gente não consegue resolver isso. Nós somos impotentes diante dessa tarefa. E isso é terrível para a gente, né? Nós vivenciamos essa situação por causa de um fato que Paulo deixa muito explícito lá em Romanos 3:23. Ele diz assim, vamos ler juntos? Bora? 1, 2, 3 e... Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Oh, gente. Todo mundo aqui nesse recinto agora. Todo mundo fora dele. Todo mundo no mundo inteiro. Não importa quão incrível seja a reputação, os feitos dessa pessoa. Todos pecaram e nós estamos despidos daquela veste de glória que outrora vestiu os nossos pais, Adão e Eva. Todo mundo pecou. E Paulo ainda é mais consistente quando ele diz assim, não há um justo sequer. Ninguém, nenhum de nós tem essa justiça. E esse é o grande problema da humanidade. Agora a gente fala sobre esse pecado, né? E talvez tenham pessoas aqui que nunca pararam para refletir. Janizele, mas o que é pecado, minha filha? Uma das definições que a Bíblia nos dá de pecado, vocês sabem que está lá em 1 João, se eu não me engano, né, Zenobre? Né, Romero? Que fala o quê? O pecado é a quebra, a transgressão da lei. Não é assim? Essa é uma das definições do pecado. Agora, a palavra pecado, quando ela é empregada na maior parte do Novo Testamento, o sentido dela é esse aqui, ó. Errar o alvo. Como uma flecha que é lançada e não consegue alcançar o seu objetivo. E Deus, ele estabeleceu um caminho certinho, seguro para cada um de nós percorrermos. Ele criou leis para poder delimitar, para poder dar borda para nós. E, gente, eu queria tanto que os psicólogos eles parassem de fazer dancinha de TikTok e falar sobre coach. E eles começassem a falar sobre o real do desenvolvimento humano. Sabe, um dos fatos sobre o desenvolvimento humano? Ele precisa de borda. Ele precisa ter um limite muito estabelecido, porque senão ele degenera. Ele não consegue se engajar com a vida. Ele não se constitui como uma pessoa madura. Deus sabe disso. Ele estabeleceu leis, ele estabeleceu caminho, para que eu e você pudéssemos ter essa saúde, esse vigor, essa maturidade e essa capacidade de enfrentar esse mundo desgraçado que a gente tem. Mas nós erramos o alvo. Nós não alcançamos as intenções de Deus para nós. Você faz o que você não devia fazer e deixa de fazer o que você deveria ter feito. E você sabe do que eu estou falando. Você sabe por que Deus me mandou falar isso aqui para você, não sabe? É exatamente nisso que Ele está pensando. Você faz o que não devia fazer. E você deixa de fazer o que você sabe que você precisa fazer. Há quanto tempo Deus te chama?
Há quanto tempo Deus te convida? Há quanto tempo Deus te apresenta de forma racional, lógica, sem sombra de dúvidas, qual é a vontade dEle? E você faz o que não devia fazer e deixa de fazer o que deveria ter feito. E qual é o resultado disso? Ruptura, separação, afastamento da fonte de vida abundante, que é Deus. Meus amores, Romanos 6:23 nos diz que o salário do pecado é a morte. Aí vem a maravilha, Marlene. Mas o dom gratuito de Deus é a vida que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que maravilha pensar sobre isso, gente. Agora a primeira parte existe, né? Salário. É o que você recebe quando você investe tempo e mão de obra em alguma tarefa remunerada. O retorno por isso é salário. Meu amor, te pergunto, em que você tem investido o seu tempo e os seus esforços? Porque o salário do pecado é morte. Não tem outra saída. Você pode alterar a ordem, mas o resultado é sempre o mesmo. O salário do pecado é morte. Tem duas coisas que não alteram o valor, não importa quanto tempo passe. E um deles é o salário da morte, ou o salário do pecado e o preço da salvação, que é de graça. Amém? Amores, essa morte que Paulo fala, ela não é uma morte só física. Porque se a gente continua errando o alvo, de novo eu repito, Efésios nos diz de várias formas, Paulo nos fala, a Bíblia inteira, que a salvação ela vem pelo quê? É isso mesmo, fale sem medo, vá para o povo na internet ouvir. A salvação vem pela fé, a graça que nos salva através da fé. Você não consegue, por melhor que você faça, por melhor que você seja, você não consegue comprar a salvação. Não dá, porque é caro demais. Vale a vida de um Deus, não tem como comprar isso. Agora a gente tem como, preste bem atenção na linha racional aqui, é muito racional a Bíblia, galera, por isso que eu a amo. Se o pecado me afasta de Deus e Deus é a fonte da vida, Jesus é o quê? Caminho, verdade e vida. E ele diz, olha, ninguém vai chegar ao Pai se não for através de mim. E lá em João 17 diz que ele é a videira verdadeira. Se o ramo é apartado da videira, o que acontece com o ramo? Morre. Logo, eu não posso ganhar, comprar a salvação, mas eu posso perder a salvação. Percebe a lógica da situação? E aí a gente morre e morre para sempre. Porque para quem não sabe, quem não está familiarizado com a Bíblia, a morte aqui na terra, se você segue os caminhos do Senhor, ela não é o fim. Porque Cristo vai retornar um dia e vai chamar os mortos do pó e eles vão ressuscitar. Diga amém. Agora, se você vive essa vida de pecado, de mão erguida, você infelizmente vai perder essa oportunidade e vai ficar aqui. Não tem ressurreição. Morte física, mas também é uma morte espiritual. Você não gosta das coisas espirituais? Quando fala em Bíblia, quando começa a falar de Jesus, chega a dar um negócio, uma coceira nos ouvidos, como dizia Paulo. Morte espiritual. Mas essa morte é uma decadência em todas as suas formas. Ela é decadência social, é decadência moral, é decadência nos teus relacionamentos, é decadência de você com a sua própria saúde mental. Olha só. Aí é a minha área, né? É isso que acontece. O nosso pecado, ele nos separaria de Deus para sempre. Agora, ele pagou o preço. O Senhor, ele vê a situação desesperada do ser humano e ele provê uma saída. Olha que fantástico. Você talvez esteja numa situação desesperada. Talvez você esteja numa situação angustiante hoje. Deus, ele vê isso. E ele provê saída. E eu acredito nisso igual eu estou olhando para a sua carinha agora. Deus proveu saída. E aí, avançando, a gente vê aí o nosso problema. A gente pecou. Pecado é morte e todo o resto. A
gente sabe que a gente não pode construir a ponte. Agora, pela ilustração, vocês sabem qual foi a solução de Deus, não é? Para esse abismo que existia entre nós e Deus. Ele proveu a solução. Ele proveu a ponte. Romanos 5,8 nos diz algo extraordinário. Vamos ler juntos? Vamos? Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu, mesmo quando ainda éramos pecadores. Eu não sei o que é que vocês sentem quando vocês leem isso. Mas eu acho tão extraordinário esse Deus que eu sirvo. Ele tomou a responsabilidade pela tua dor. Ele tomou a responsabilidade por aquilo que ele não precisava. Ele não precisava fazer isso. Mas ele fez. E essa é a maneira como eu sei que ele ama você e me ama também. Se tem alguém aqui que porventura veio essa noite com dúvida se Deus ama você, essa é a prova cabal. E ele ainda complementa, lá em 1 Pedro 3,18, ele diz, pois também Cristo sofreu pelos pecados, de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo. Há alguns anos atrás surgiu um filme que se tornou muito polêmico, e acho que todos vocês já assistiram, A Paixão de Cristo, vocês lembram do Mel Gibson? E foi muito polêmico porque era considerado um filme ultra violento, e de fato ele é um filme muito violento. Agora tem uma coisa que a gente não pensa muito, é sobre quão violenta foi a morte de Cristo. O quão duro, agressivo, terrível foi aquela separação que ele viveu do Pai. Gente, quando eu paro para pensar sobre isso, quando eu leio esse texto, eu sinto meu coração muito apertado. Porque a gente tem perdido de vista isso, a gente não consegue mais refletir sobre o peso disso, sobre o que foi passar por aquilo. A humilhação que Jesus viveu, ela foi tão intensa que não tem ninguém nessa terra que conseguiu, que passou por aquela situação. A dor, o sofrimento era tão intenso, o peso que ele levava nas costas era tão grande, porque ele levava você e eu nas costas, ele levava você e eu no lombo. Quando ele subiu naquela cruz, ele levou a gente junto. Ele fez tudo que a gente merecia passar. E deu a gente só, olha, aqui está resolvido, meu amor, vem, eu já fiz o que precisava ser feito. Mas a gente não considera isso. E foi suficiente. Esse sacrifício, ele foi suficiente. E quando ele ressuscitou, vivificado pelo Espírito Santo, ele ressuscitou, ele também abriu a porta para nós. Agora, passando para a parte final da nossa conversa dessa noite, qual será a nossa resposta a isso? Qual será a tua resposta a isso? Todos nós aqui, a gente está recebendo um convite. E sabe de uma coisa? Às vezes a gente recebe esse convite, essa convocação, e a gente deixa de lado, a gente finge que não existiu, a gente denega isso. Mas todo mundo aqui vai ter que se posicionar diante disso. Porque o Senhor, Ele realmente convoca, Ele estende esse convite para você. O que você vai fazer com tudo isso que você escutou, com tudo isso que você sabe já, e com tudo isso que você nega no seu coração? O que você vai fazer com isso? Tantas vezes, né? O povo de Deus, ele virou as costas para Deus. Eu fico imaginando naquele deserto lá, que eles atravessaram no Êxodo. Tantas vezes, Deus dizendo assim, vem meu filho, vamos, eu quero viver com você, eu quero te dar uma vida incrível, eu quero te proteger como a menina dos meus olhos, eu quero te colocar embaixo das minhas asas como se você fosse um filhote meu. Vem, eu quero te proteger, eu quero guardar você. E tantas vezes o povo vira as costas para ele na Bíblia. Tantas vezes você enxerga Deus chamando, clamando com amor, com carinho, com várias oportunidades, e o povo vira as costas para ele. Que decepção deve ser para Deus isso. E continua igual. Não existe em nenhum panteão do mundo um Deus que se humilhe para salvar a criatura. Não existe. E Ele faz isso.
E eu acho que os grandes homens da fé, eles não vão conseguir entender a gente. Quando tudo for consumado, quando tudo for encerrado, e todos estiverem ali congregando no céu, e for ser contada a nossa história, eu acho que eles vão ficar sem entender. Mas por quê? Por que eles não aceitaram? Por que eles não quiseram? É tão simples conseguir a salvação. Por que eles não deram esse passo? Eles não vão entender. Eles não vão entender. Como é que pode esse Deus que está lá em Apocalipse 3:30 e diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Você vai abrir? Deixa eu entrar. Deixa eu cear com você e você comigo. Porque tudo o que Ele mais deseja é ter uma relação, um relacionamento com a gente. Um relacionamento de intimidade, de parceria, de suporte, de ensinamento. Uma relação de amor profundo, intenso. E Ele está na porta. Você vai deixar do lado de fora? Ou você vai deixar Ele entrar? Porque existe uma maneira da gente se tornar crianças de Deus. Abram a Bíblia de vocês em João 1:12. E esse é o nosso último verso da noite. João, capítulo 1, e no verso 12. Amém? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o quê? De quê? Filhos de Deus. E eu gosto da forma como o inglês, ele descreve ele chama Child of God, crianças de Deus, filhinhos de Deus. Existe uma forma da gente ser filhinho de Deus, crianças dele. E é tão simples. Você só precisa acreditar, receber Jesus, confiar no sacrifício dele como um pagamento pelos seus pecados pessoais. Você precisa só entender que ele quer esse relacionamento com você e você precisa seriamente parar e pensar o que significa ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. E quais serão os próximos passos? Lembrem das promessas que Ele fez. Lembrem do projeto, da solução de Deus, da resposta de Deus para nós. De tudo que Ele já fez todo o trabalho. Os próximos passos para nós, eu diria para você aceite Jesus como num simples ABC. O profeta Isaías diz que a gente tem que voltar ao beabá, né, Jaqueline, com as pessoas. Na hora no que se trata do conhecimento espiritual. ABC. A. Não vai passar agora, só porque eu estou precisando, né? Passa aí, Renê, por favor. A. Pode passar. Admita que você peca e que você não consegue vencer sem a ajuda dele. Apresente assim a Deus, de verdade. Olha, a gente ora a Deus e a gente ora do jeito errado. A gente precisa entender como é que é essa conversa que Deus quer que a gente tenha com Ele. Apresenta a Ele os seus pecados, todos eles. Sabe uma coisa? A gente tem medo. Preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Sabe o que acontece quando você abre para Deus sobre todos os seus pecados, sobre tudo de ruim que passa na tua cabeça, no seu coração, e que você faz, fala e vê? A reação de Deus é acolher você. É pegar na sua mão e dizer assim, vem, eu vou te ajudar a deixar isso. Você não está sozinho nessa. A gente acha que Ele vai acusar. Só que o trabalho de acusação é do outro. E eu não vou nem falar o nome dele aqui. Então apresenta para Ele, admita para Ele a tua falibilidade. B, beneficie-se do fato de que Jesus já pagou o preço, já fez tudo o que precisava ser feito. E pense, reflita sobre o que significa esse sacrifício, essa ponte que foi estendida sobre o abismo que o pecado criou para a raça humana.
Beneficie-se disso, se aproprie disso com gosto e prazer, porque foi para você. Ele abriu essa oportunidade da gente fazer parte da família dele. E comprometa a sua vida a seguir Jesus. Coloque a sua total e plena confiança nele. Escolha ele. Permita que ele seja o rei da sua existência. Gente, a gente estava analisando na escola sabatina, sábado, ontem. Todas as escolhas acontecem entre duas opções ou mais. E sempre existe uma escolha. Aceitar esse Jesus como um salvador pessoal, entregar esse controle a ele da nossa vida, comprometimento é o que ele pede de nós, porque ele já se comprometeu, ele está pagando a parte dele nessa aliança. Agora, se comprometer com ele quando você acorda de manhã, você tem duas escolhas. Eu vou fazer meu devocional, eu vou buscar o Senhor, ou eu vou sair que nem uma doida desesperada para o trabalho. Passa o dia, você está num círculo de amigos, na igreja, no trabalho, onde for. As pessoas começam a falar mal dos outros, porque falar mal dos outros é o esporte preferido do brasileiro. Você tem duas escolhas. Ou você ajuda, ou você se afasta. Se você está com amizade com alguém fora do seu relacionamento, e essa amizade se aprofunda, e a intimidade aumenta, se você está sendo tentado ou tentada a ser infiel, você tem duas escolhas. Você pode ceder a essa inclinação que é morte, ou você pode dizer não e se afastar. Sempre existe escolhas. E deixar Deus dominar a nossa vida, controlar o nosso destino, entregar a dizer assim, olha, Deus, eu pertenço a você. Não é só falar. É você escolher por Ele todos os dias da sua vida. Meu amor, e a consequência, ela é óbvia. E eu garanto para você que esse produto, você não vai querer devolver. Se você fizer isso, você vai ter vida abundante. Você vai ter sentido, paz, alegria, amor, impacto positivo no mundo. Você vai ter saúde em amplos aspectos da sua vida. E Ele está aqui, agora, com você e comigo. Porque você só não estende realmente a mão e deixa Ele fazer o resto. Deixa Ele fazer o resto. É simples. É você que está complicando a coisa toda. Porque a gente não quer deixar o que a gente tanto gosta, né? Que é o pecado. Os meninos vão cantar uma música agora. E eu peço a você que ore enquanto eles cantam. Eu quero que você realmente, assim, não desperdiça o tempo que a gente tem. Olha, tempo é um negócio muito importante hoje, gente. Eu não sei vocês, mas eu não tenho tempo a perder. Eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa para reformar. Nós temos muitas pessoas, tantas pessoas para alcançar. Não desperdice o tempo que você tem vindo aqui, ouvindo tudo isso e indo embora do mesmo jeito. Eu vou repetir o que eu sempre falo em relação à clínica. O que mais assim a gente tem dificuldade na nossa vida é porque a gente sabe, ouve, entende, mas não faz. É por isso que a tua vida não avança. É por isso que tu se sente vazio e triste demais. Muda essa realidade hoje. Fecha o olho agora, enquanto eles cantam, e ora a Deus.
daquele que a permitiu. Cristo, não consigo ver mais além que isso. Nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu. Vida desmedida, ilimitada deu. Eles pensaram que me fariam recuar. A glória é pesada e a tribulação é leve e já vai passar. Tudo que acontece a mim fará com que o meu Senhor seja conhecido. Mais vale tua vida em mim do que a minha dor. Cristo, não consigo ver mais além que isso. Nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu. Vida desmedida, ilimitada deu. Somos abatidos, mas não destruídos. Sobre eu sei, seu amor é o primeiro e o último em tudo que farei. Somos perseguidos, mas não desamparados. Glória na sua cruz. Esperança irrompe no sangue de Jesus. Não consigo ver. Cristo, não consigo ver mais além que isso. Nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu. Vida desmedida, ilimitada deu. Meu Senhor, não dava pra alguém prever. O inocente morre por culpa do ter. Vida verdadeira, infinito amor. Ver a tua face é o maior favor. Oremos. Senhor,
A gente te agradece porque o Senhor é um amor assim inefável que a gente não consegue compreender. A gente te agradece pelo abraço caloroso, receptivo, pelo acolhimento que a gente não encontra em lugar nenhum a não ser realmente contigo, pela compreensão plena das nossas dificuldades. Porque o Senhor entende o que é ser humano, o Senhor sabe muito bem como é nosso enfrentamento diário. Eu só peço ao Senhor, Pai, por amor dessas pessoas que estão aqui, o Senhor as ama de uma maneira. A gente jamais vai conseguir compreender a extensão disso. Nos ajuda, Pai eterno, a tirarmos o Senhor do lugar de conceito, de abstrato. Ajuda, Senhor, para que a gente consiga te trazer para o campo do real, viver com o Senhor, sentar com o Senhor, conversar com o Senhor. Abrir a Tua palavra e nos deleitarmos, Senhor Deus, em ouvir a Tua voz falando conosco. Por favor, Senhor, nos devolve o prazer pela vida. Porque uma das coisas mais terríveis que Satanás tem feito com o nosso coração é fazer com que a gente desaprenda o que é viver de verdade. A gente já não sabe mais como é que faz. A gente já não sabe mais o que é bom. Mas existe Jesus Cristo que é a ponte sobre o abismo. Ele faz essa conexão nossa com o Senhor. Ele garantiu para nós que nós pudéssemos ser recebidos pelo Senhor de novo. Obrigado, Senhor. Nós somos Teus filhinhos. Cuida de nós. Cuida da nossa semana. Cuida dos sonhos, dos planos. Cuida das nossas decisões. O Senhor quer nos chamar para perto para nos dar cura e para nos dar, Senhor Deus, saúde em todos os aspectos. Nos ajuda a entender como é o processo de aceitação e nos acompanha, Pai, por todo o caminho e nos ajuda a encontrar esse caminho a Cristo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vi reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Tua palavra curou a nossa alma, o Verbo nos amou, na solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Estamos juntos, nosso encontro é casa.